Então, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Espero que você já esteja inscrito aqui. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve e eu espero que no final do vídeo você deixe o seu like. Eu vou falar alguns pontos aqui nesse vídeo sobre a procrastinação, mas não de uma maneira chata, não de uma maneira que a gente vai ficar aqui se debatendo com conteúdo teórico. Eu quero mesmo falar assim na prática com vocês, que a gente sabe que é assim que funciona. Muitas vezes a gente está em casa pensando, que saco, tô aqui procrastinando, deixando de fazer um monte de coisa que tem para fazer para ficar aqui deitado. A gente sabe que é realmente assim que funciona. Então, vamos falar de um conteúdo mais prático e de uma maneira que a gente termine esse vídeo aqui e saia já colocando em prática, sem ficar se enrolando muito para colocar nossas coisas em ordem. Vocês já se sentiram presos a um ciclo de procrastinação onde você não consegue sair? Muitas vezes a gente acha que isso é falta de organização, uma falta de rotina ou até falta de hábitos. Mas não é assim que funciona, nem sempre é isso. Às vezes você é uma pessoa super disciplinada ou que você já tem hábitos muito bons, mas mesmo assim você ainda cai na procrastinação. Então saiba que você não é o único, a maioria das pessoas acontece isso também. Eu já passei diversas vezes por isso. Às vezes eu me pegava ali olhando o story ou rolando o feed das outras pessoas, procurando coisas no qual eu não sabia significado nenhum. Essa semana aí eu vi uma notícia que tava todo mundo lá no perfil da menina procurando sobre a vida dela, sobre quem que era e não sei o que, e todo mundo ficou conhecendo essa pessoa, que nem é famosa, que nem era conhecida. Pra quê? Qual a necessidade da gente fazer isso? E às vezes a gente cai no perfil de alguém, vai pro perfil de outra pessoa, e vai pra outra, e vai pra outra, o tempo passa, as nossas coisas acabam não fluindo, não consegue colocar as coisas em prática do nosso dia, da nossa rotina, por ficar muitas vezes rolando Instagram. Eu já procurei na internet diversas formas de sair da procrastinação ou uma maneira com que eu conseguisse fazer o meu dia fluir de um jeito que eu não caísse nessas distrações e fizesse as coisas que eu tinha para fazer. Eu já procurei em livro, já procurei em vídeo, podcast, um monte de coisa. E tudo aparece muitas coisas que são engessadas, que você precisa seguir exatamente uma regra. E as coisas, para mim, funcionaram de uma maneira que eu fui aos poucos melhorando isso. E hoje eu ainda me cobro sobre isso. Não é uma coisa que eu mudei na minha vida e esquece. Vai ficar por assim mesmo. Não. É uma coisa que diariamente a gente vai lutar sempre contra a procrastinação. Mas o que ninguém fala sobre isso é que muitas das vezes é o medo, é a vergonha de aparecer, é o medo da crítica das outras pessoas em cima de você, é a falta de clareza, que você não sabe aonde você quer chegar, o que você quer, qual é o seu objetivo. Então não é simplesmente você estar procrastinando, é porque você não colocou no papel, não escreveu o que você realmente precisa fazer. Às vezes você fala, amanhã eu tenho muita coisa para fazer, só que você não organizou isso. E essa falta de clareza do que você realmente precisa fazer acaba aqui passando e você fica com preguiça. Preguiça de parar, organizar e começar a fazer, começar a tomar alguma ação. Então nem sempre é a falta de hábito, às vezes é a falta do que saber o que você tem que fazer. Ou perder a vergonha, perder o medo de falar, de produzir conteúdo, de ir na academia. Eu conheço muitas pessoas que têm vergonha de ir na academia, que têm vergonha de estar no mesmo ambiente que outras pessoas, aonde você, não sei, talvez se expõe de uma maneira e fica vulnerável, né? Vai que tu tem medo das pessoas acharem que tu tá fazendo exercício errado ou de algum professor vir te corrigir. Eu já fui professora na academia, em sala de musculação, e muitos alunos tinham vergonha do professor chegar para corrigir ele sobre aquele exercício. Então ele preferia fazer errado do que o professor fazer essa correção. Esse é o medo da gente se tornar vulnerável a outras pessoas, com medo da crítica, dos julgamentos, e muitas das vezes a gente não precisa disso, porque todo mundo é ser humano, todo mundo precisa passar por essas etapas, ninguém nasceu sabendo tudo, né? Eu listei 3 coisas aqui importantes para falar, eu até deixei anotado, e eu vou falar sobre essas 3 coisas agora. A primeira delas é cansaço mental. Às vezes o cansaço mental que você você tá tão sobrecarregado, você tem tantas coisas para fazer que você acaba procrastinando. Você deixa para treinar lá no final do dia, de noite. Você já tá super cansado, você fez um monte de coisa durante o dia, estudou, trabalhou, correria o tempo todo, não sei, talvez você tenha filhos, você tem que correr, traz os filhos, tudo para os outros e para as outras coisas ao redor. Mas você procrastinou o seu treino.
Você procrastinou o momento mais importante do seu dia, que era cuidar de você. Então, às vezes, o cansaço mental que a gente fica no final da semana, no final do dia, é tanto que a gente acaba procrastinando as coisas que são mais importantes. Por isso que a gente tem que ter prioridades, né? Prioridade no que você tem que fazer para conseguir fazer tudo aí, todas aquelas metas que você descreveu até o final da semana. A segunda delas é o medo de falhar. Às vezes você tem tanto medo de fazer errado, de falar errado, que você acaba que não faz. Deixa aquilo para depois. Eu também tinha medo de vir aqui falar no YouTube, meu Deus, o que as pessoas vão achar de mim, o que elas vão me criticar, mas quem são essas pessoas? Elas estão produzindo a mesma coisa que eu? Elas estão se dedicando tanto quanto eu estou me dedicando? Eu não sou a melhor daqui, eu não sou a melhor pessoa para estar falando aqui abertamente a qualquer pessoa que quiser assistir os meus vídeos, mas eu estou me dedicando a isso. E esse medo de falhar, eu acredito que muita gente tenha, mas é algo que eu tive que desbloquear para estar aqui falando com vocês também. Então, não deixa esse medo te dominar. Às vezes, se você conhece alguém tímido, por exemplo, a pessoa tem medo do quê? Ela tem medo, vergonha do que as outras pessoas vão achar dela. E isso pode ser desde a infância, desde a escola. Ela já vem com esse trauma ali, em algum momento alguém constrangeu tanto ela, até pela, sei lá, maneira de comer, maneira de sentar, que ela acaba ficando tímida, ela acaba se retraindo e não consegue produzir, não consegue se apresentar em público. Uma vez a gente viu, eu e o Luiz, a gente viu um palestrante falando que o seu maior medo, a sua maior falha, às vezes é algo que vai se tornar destaque para você, você vai se tornar destaque naquilo, porque é algo que você realmente tem que enfrentar, sabe? Enfrentar o seu medo, a sua vergonha ali, se expor mesmo, para às vezes destravar e começar a viver um monte de coisa que você tem aí vontade de viver, de sonhar, coisas para realizar, e você tá com esse medo ali te segurando, te prendendo. E a terceira é a falta de clareza, como eu falei antes para vocês, que é falta de você simplesmente sentar e saber o que você tem realmente para fazer. Hoje eu tenho um compromisso que é responsabilidade e eu não posso faltar, que é as minhas aulas de inglês aos sábados. Quem marca um compromisso no sábado fixo que você não pode faltar? A gente marcou. Aula aos sábados de manhã. Porque a nossa rotina durante a semana, ela é cheia de coisas, cheia de tarefas para fazer. Então, aos sábados, a gente ainda vai ter essa aula de inglês. E é algo que a gente não vai abrir mão. E a gente sabe, já tem clareza disso. Não podemos marcar outro compromisso em cima. Então, até meio-dia, a nossa rotina vai de segunda até meio-dia de um sábado. Claro que a gente continua fazendo as coisas no final de semana também, porque a gente nunca para aqui. Mas é algo que a gente tem clareza de que a gente tem que fazer. Não podemos abrir mão disso. Se você tiver clareza, se você souber listar tudo que você tem para fazer na tua semana, eu tenho certeza que você vai chegar no final da semana com aquela sensação de que você realizou tudo, porque você sabia o que você tinha para fazer e conseguiu cumprir com os deveres. Até uma frase que eu deixei em destaque aqui é que quando você descobre que a procrastinação é uma forma de você se proteger, uma forma de proteção, você destrava. Você começa, anota essa frase, anota na testa, assim, ó, no papel, sempre na tua frente para você não esquecer. A procrastinação é uma forma de proteção, de você se proteger de outras pessoas, de se expor, de começar a viver, de várias coisas. Não sei qual que é o seu medo, qual que é o seu trauma, mas essa pode ser uma das formas de você se proteger daquilo. Agora eu quero te dar algumas dicas de como você pode começar hoje mesmo a parar de procrastinar, a parar, eliminar isso da sua vida, que é só algo que está te atrasando. A procrastinação, ela te atrasa para as coisas que você mais quer viver. Às vezes você quer estudar, fazer um curso novo, ou você quer fazer algo que vai te levar a um cargo a mais na tua empresa, quer te levar a se tornar um profissional autônomo. Eu também comecei de baixo, sem regras absurdas, e fui eliminando a procrastinação aos poucos. Como eu falei no começo do vídeo, eu também fico lutando contra isso. E eu quero que você saia desse vídeo aqui já acabando com a procrastinação da sua vida, tá? Então eu vou te dar aqui algumas dicas de coisas que você pode ir diminuindo ou realmente tirando da sua vida para que você consiga parar de procrastinar. Então, ao invés de você ter uma lista gigante de coisas para fazer, começa a listar 3 coisas no teu dia, que serão essas 3 coisas inegociáveis, tá? 3 coisas por dia.
3 para segunda, 3 para terça, 3 para quarta, 3 para quinta, nem que seja as mesmas coisas. Por exemplo, treinar, ler um livro, dormir cedo. Lista essas 3 coisas como prioridades para aquele dia e você tem que realizar aquilo. Isso é uma coisa muito básica, é uma coisa muito pequena, mas que conforme for passando as semanas, você pode ir aumentando. É só uma forma de você começar hoje já, destravando e parando de procrastinar. A segunda é faça pausas sem culpa, sem você ficar se culpando, tá? Se você sentir que é o momento de você descansar, naquele dia você não vai fazer essas 3 coisas, tudo bem. Descansa e no próximo dia você continua. Assim como é fazer uma dieta. Eu já fui em Nutri que ela me falava, se você quer fazer uma refeição livre na semana, não precisa chutar o balde de uma vez. Você comeu aquela refeição ali, tudo bem, te satisfez, no próximo dia você volta ao normal, sem ficar se culpando, sem ficar... Às vezes a gente até acaba que faz algumas coisas mesmo para poder se punir, sabe? Mas não é isso, você não precisa disso, você não precisa se sentir culpado por isso. No outro dia você volta à sua rotina normal. Essa terceira é muito legal. Desligar as notificações. Se você tem aplicativos que são distrações para você, tira esses aplicativos, tira essas notificações deles, então, elimina isso para você não ficar ali o tempo todo com essa distração, apertando lá na notificação para olhar. Também, às vezes, você quer ler um livro, né? Tipo, coloca ali um timer, nesse tempo tu não pode pegar o celular, vai criando essas barreiras ao teu redor para que você não se distraia. E a quarta delas, que é muito boa, é celebrar as suas conquistas, nem que sejam conquistas pequenas. Isso eu aprendi assim, tem mais ou menos uns 3 anos. E sempre eu celebro as conquistas, seja ela grande ou seja ela pequena. Não importa. Para você é uma conquista. Para as outras pessoas talvez não faça sentido nenhum, mas se você tem isso como algo que é desafiador para você, você precisa celebrar essas pequenas conquistas. E nem sempre é celebrar com comida, tá, gente? Hoje em dia a gente tá muito... vou celebrar, vou sair para comer, ou vou pedir alguma coisa para comer. Nem sempre é isso. Às vezes você quer comprar algo que, sei lá, algo, por exemplo, eu adoro comprar as coisas pro meu escritório. Eu adoro comprar uma blusinha, eu adoro comprar algo novo. Simplesmente o fato de comprar algo. Então, isso é celebrar as pequenas conquistas, com coisas que você queria muito e só se você realizou aquelas tarefas você vai se presentear, né? Se dar isso. Isso é muito legal. Quando você tira esse peso de estar o tempo todo se cobrando, as coisas ficam mais fáceis, ficam mais leves. Você vai sentir até prazer em realizar aquelas coisas ali que antes você ficava procrastinando. Uma coisa que todo mundo procrastina, eu já procrastinei diversas vezes, é lavar a louça. Eu posso lavar a louça em menos de 2 minutos, então eu vou ir lá e já vou lavar. Não vou ficar deixando para depois. Eu percebi que às vezes se cobrar só vai deixar as coisas mais difíceis. Então quando você perceber que ficar se cobrando só piora, você vai encontrar uma maneira mais fácil de estar realizando essas coisas no seu dia a dia. Quero deixar uma mensagem final nesse vídeo, que é que a procrastinação não te define. Às vezes é só falta mesmo de você ajustar aí a sua rotina para que tudo se encaixe. Então não deixa esse pensamento, né, essas coisas que eu falei ali durante o vídeo, tomarem conta de você. Tira a procrastinação da tua vida, que eu tenho certeza que tu vai ser uma pessoa realizada. Uma pessoa que realiza as coisas, coloca em ação e tudo começa a fluir. Vocês vão ver isso se vocês colocarem em prática o que eu disse. Mas tá tudo bem também você ir aos poucos, né? Devagarzinho ali tu vai aumentando o nível das tuas ações e vai ficando mais leve, ficando mais fácil viver a sua rotina, até que você começa a se desafiar com coisas mais difíceis de encaixar nela. Há uns 5 anos atrás eu saí do CLT e fui ser autônoma, mas eu estava pesquisando algumas coisas sobre isso, assisti muitos podcasts e aí eu encontrei esse livro aqui, da Brené Brown. Ela até tem um documentário, é tipo um documentário assim mais ou menos, mas é uma apresentação na Netflix que é bem interessante de assistir, porque ela é uma querida, a maneira como ela conta a história dela é super interessante. Eu já assisti umas 3 vezes e sempre tô compartilhando com as pessoas para assistirem também. Ela tem vários livros, mas esse aqui é A Coragem de Ser Imperfeito, porque ela fala justamente sobre o que eu falei aqui, sobre você deixar de lado essa vulnerabilidade, né?
Isso. Como aceitar a sua própria vulnerabilidade. Falei ao contrário. Mas como você aceitar a sua própria vulnerabilidade, se expor a outras pessoas sem ter medo. Então, é um livro bem interessante, assim, que eu deixo aqui como indicação mesmo para vocês lerem, porque é algo assim que mudou, sabe? Eu já fiz vários aulões na praia como professora de educação física. Eu fiz vários, realizei vários aulões depois disso, depois que eu comecei a pesquisar mais sobre esse medo de falar com uma grande quantidade de pessoas, sobre o medo de conversar. Antes eu tinha medo de conversar com as pessoas, até tipo amigos mesmo, e falar coisas erradas, sabe? Ou palavras, ou assuntos mesmo, tocar em assuntos delicados que eu não deveria comentar. Então, foi algo assim que meio que me destravou. Eu adoro esse livro, eu indico também para todo mundo o livro e também o documentário dela lá da Netflix, que é bem interessante. A Coragem de Ser Imperfeito. Ninguém é perfeito, né? Se nem Jesus Cristo agradou a todo mundo, ele sendo perfeito, quem dirá nós, meros seres humanos. Para finalizar esse vídeo, eu quero te convidar a deixar um comentário aqui embaixo de como você lida com toda a sua procrastinação. Se você ainda procrastina, né? Se você acaba caindo nisso, deixe um comentário aqui para eu saber como você lida com isso. Se inscreve no meu canal para você saber dos meus próximos vídeos que estão por vir. Já tenho muitos vídeos programados. E também deixe o seu like. Eu serei muito grata se você curtir esse vídeo, para que mais pessoas possam me acompanhar e conhecer o meu conteúdo também. Um beijo e até a próxima!